Meus queridos amigos, mais uma vez aqui gravando um vídeo para este canal, dessa vez para falar sobre o jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Foi o primeiro jogo da quartas de finais da Copa do Brasil, um excelente jogo que aconteceu na casa do Atlético Mineiro, né, a Arena MRV, e foi um jogo fantástico assim para quem assistiu, principalmente surgiu algumas surpresas, né, para quem viu o primeiro tempo. O primeiro tempo que foi muito competitivo, tanto pelo lado do Atlético Mineiro quanto pelo lado do Cruzeiro. Foi um jogo com algumas faltas, só não foi tão faltoso, né, como eu achei que seria, mas foi um jogo competitivo, lances que para mim teve mais do Atlético do que do Cruzeiro, um Cruzeiro que não estava num dia muito atípico, né, de como a gente vê o Cruzeiro do Léo Jardim jogar, mas foi competitivo, soube sofrer quando sofreu e soube atacar quando atacou, mas isso aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo em que teve um golaço do Fabrício Bruno, né? Eu acho que foi a noite dos convocados. Fabrício Bruno fez um golaço de fora da área. Para mim, não esperava esse gol. Eu até achei que ele fosse cruzar, né? Revendo o lance, eu achei que ia ser um cruzamento, não que ele ia chutar pro gol. Ou possa ter que ter sido isso, mas gol é gol, né? E teve o gol também da joia, o cara que tem estrela, que é o Caio Jorge. Que também o Fabrício Bruno participou de novo desse gol, dessa vez cabeceando, dando meio que uma assistência ali pro Caio Jorge. E teve o golaço do Fabrício Bruno e o gol do Caio Jorge, que ficou 2-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro leva uma boa vantagem. A gente sabe que clássico é clássico, mas eu acho que pelo lado do Atlético Mineiro, que a gente já vai falar sobre o Atlético Mineiro, fica um pouco balançado assim. Teve algumas confusões internas, Cuca discutindo com o torcedor, Hulk também, e essas coisas que o Atlético Mineiro vem sofrendo nos últimos anos. Mas levando em consideração o jogo do Cruzeiro, para mim foi um excelente jogo. O Cruzeiro mostrou que mais uma vez é um time competitivo no âmbito aqui no Brasil. O Cruzeiro que não está disputando mais uma Copa Sul-Americana ou uma Libertadores da vida, que não era para disputar, mas estava disputando a Sul-Americana. Para mim, eu acho que o Léo Jardim deixou claro que não queria disputar aquela competição. Eu acho que se o Cruzeiro realmente desse uma importância para essa competição, ele poderia até concorrer a título, mas cada um escolhe o que quer. Mas levando em consideração a isso, um Cruzeiro que não estava num dia muito assim, cheio de ideias. Matheus Pereira para mim não jogou muito bem, como o Lucas Silva, até o próprio Caio Jorge também, não achei que foi um grande jogo dele, mas mesmo assim quando se joga mal ganha, né? E isso é uma coisa muito importante para qualquer time no futebol. E para falar do lado do Atlético Mineiro, foi um jogo que no primeiro tempo o Atlético Mineiro até jogou muito bem, pressão, pressão alta, velocidade para querer atacar, para querer resolver o jogo, muitas das vezes tentando achar o Hulk, ou então com outras infiltrações dos seus atacantes. Mas para mim, eu acho que o Atlético Mineiro falhou muito nessa questão, né? Porque eu penso assim, cara, um time está jogando em casa, com a torcida ao favor, todas essas questões. É a hora não só de pressionar, como roubar a bola, mas também é a hora de pensar bem assim, tentar sufocar um pouco mais o time adversário, para que possa ocorrer justamente o que o Cruzeiro fez, que foi gols e ganhou a partida. É um jogo assim que você joga dentro de casa, você precisa ter um pouco mais de paciência para decidir o jogo, para decidir o que vai acontecer. E não foi o que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro. O Scarpa ali, eu acho que não deveria ter saído, né? O Cuca tira ele no segundo tempo. Para mim, o Scarpa foi um dos melhores jogadores do Atlético, muito pelo contrário do Hulk. O Hulk, eu acho que, eu não sei se é a diretoria ou é num todo, assim, tanto atleticano, né? Eu não sou atleticano, mas vendo como um amante de futebol, o Hulk, ele ainda é um excelente jogador, para mim é um excelente profissional, treina muito bem, é um jogador ainda já com uma idade avançada, mas vem se dedicando e mostrando que realmente está em forma. Só que nessa parte parece que todo o elenco do Atlético Mineiro fica esperando por uma carta mágica do Hulk, né, para que saia
e faça um gol, faça um golaço ou algo do tipo, assim como vem acontecendo nos últimos anos e algumas das vezes. Ou naquela vez, né, que o Hulk fez aquele golaço de falta lá. Tipo, são essas coisas que eu acho que para um time como o Atlético Mineiro, com o investimento que tem, não tem que depender. É mais ou menos igual como levando no contexto de Barcelona, né? Ou até de Santos, que são os dois times que eu acompanho e torço. É o Santos que depende muito do Neymar, mas já o Barcelona não depende tanto assim do Lamine Yamal. Claro que o Lamine Yamal é uma estrela, muitas coisas passam pelos pés dele, mas o Barcelona também consegue fazer gols de outras maneiras. Eu acho que é isso que falta para um time como o Atlético Mineiro, que quando o Paulinho estava lá, isso ficou um pouco que dividido, né? Paulinho também participava muito de gols, mas depois que ele saiu, teve essa lacuna aí. A gente já viu que, para mim, eu acho que o Rony não é um jogador para isso, o Dudu também muito menos. Então são jogadores aí que não estou aqui para dizer que não fazem diferença ou algo do tipo, mas fazendo comparação, né, com o último atacante que se destacou no Atlético Mineiro, como foi o Paulinho. Então eu acho que a direção falha muito nessas questões, é, e outras assim que é a questão técnica, né? O Cuca até fala na entrevista coletiva que ele não conseguiu treinar muito bem o Atlético Mineiro. Notícia que o Cuca hoje ele solicitou a demissão dele, né? Ele pediu para sair do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro parece que não aceitou muito bem aquilo, não sei como é que tá, até então ele não caiu, né? Mas o Cuca brigou com os torcedores no final do jogo, brigou até com o dirigente do Cruzeiro. E o Hulk também brigou com um torcedor lá na saída. Tipo, são essas coisas que, pra mim, pensando num todo, não vai ajudar nem um pouco no jogo de volta. O jogo de volta que acontece já no mês que vem, o Cruzeiro dessa vez vai decidir em casa, né? Com uma vantagem de 2-0. Eu acho que o Cruzeiro tem chances de se classificar e ir para as semifinais. E o Cruzeiro aí é um time aí que a gente tem que ficar de olho para quem sabe até papar esse título da Copa do Brasil, né? É, Ontem eu assisti também Botafogo e Vasco e eu vi que nem, tipo assim, um time que eu achei que ia ter uma competitividade para levar em consideração ao Copa do Brasil, né? O Botafogo não jogou nem um pouco bem, cara. Então, tipo, são essas coisas que a gente vê que quando um time quer e o outro não quer, né? Não basta só ter elenco, mas também tem que ter trabalho, tem que ter dedicação. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo. Comenta aí o que você achou do vídeo e achou dos jogos também. E é isso aí. Até a próxima e tchau.